boa... bom dia, boa tarde, sei lá. Vim aqui hoje falar sobre um... Aqui essa vai não tá legal. Aí. Tá bom. Então, vim aqui falar hoje sobre um tema que eu acho... Uma coisa não, tema não, né? Um assunto que poucas pessoas falam porque não assumem ou têm vergonha de falar e tudo. Mas eu acho que é muito importante falar e é importante também a gente tentar achar uma segunda opção, uma saída para aliviar nossos problemas ou aliviar um pouco aliviar um pouco... Como fala? Assuntos que a gente não consegue resolver sozinho ou que a gente esconde, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre o tema da masturbação. Nossa, vou falar um pouco sobre o tema da masturbação. Que eu acho que é muito importante, né? Não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas. Eu vou falar não só porque eu sou cristão, mas também como ser humano, né? Uma espécie humana que a maioria dos homens acreditam que se masturbar é um ato de estar vivo, de sentir o prazer que a vida tem que ter, uma coisa obrigatória entre os homens para aliviar as tensões. E é justamente isso que eu acho que engana e que faz muitas pessoas continuarem nesse vício eterno, né? Que nunca vai sair e sempre posterga para depois, tipo... Na época que eu namorava, eu lembro que eu ficava pensando assim, não, enquanto eu namorar, eu nunca vou fazer isso, porque em respeito à minha namorada, mas caso um dia a gente termine tudo, eu por conta do erro, por conta do término, as coisas deram errado, eu vou voltar a me masturbar, porque é preciso, o homem tem que fazer isso para se sentir vivo e não sei o quê. Até porque isso foi colocado na época que eu jogava bola, né? Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito cristã. Na época que eu jogava no Santos, eu ia todo dia, tipo assim, na porta da Vila Belmiro, tinha um portão, que chamava portão, era no meu portão 2, que é conhecido, portão 3, quer dizer, é conhecido por todo mundo que vai lá fazer teste. Só que todas as entradas para os pais, com todos os filhos que entram no portão 3, os pais têm que ficar do lado de fora esperando os filhos entrarem, pegar a roupa, se trocar e ir pro ônibus para ir lá pro centro de treinamento. Eu lembro que eu sempre ia lá, eu falava assim, boa tarde tia, dava um beijinho na bochecha, e eu ia pra lá, dava um beijinho na bochecha e falava, pô, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Inclusive eu fiquei famoso, né? Quer dizer, eu fiquei conhecido na época do futebol por Deus te abençoe pra todos os pais. Pera aí, rapidinho. Então assim, o que que eu tiro de... O que eu tiro de lição, né, disso, assim? Porque eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa, né, com todos os pais, com todas as pessoas que eu tentei me aproximar. E com os pais, na época que eu tinha 11 anos, né, na época que eu jogava, me chamavam de Deus te abençoe, pra você ter noção. E aí, eu lembro que, de tanto eu ficar no ônibus com os moleques mais velhos, a gente sempre treinava com uma categoria mais velha. Eu lembro que uma vez marcou a frase de um goleiro assim, ele falou, sei lá, 2 ou 3 vezes no meu ouvido assim. E Tiro, ele me chamava de Tiro, os pais me chamavam de Deus te abençoe. Eles ficavam brincando, né? Como eles sabiam que eu era muito santo, essas coisas, Deus te abençoe. Eles ficavam falando assim, já se masturbou? Já tocou uma punheta? Aí eu falava, eu tentava desviar, né? Eu ficava tipo assim, falava com outra pessoa, tipo, ó esse cara aqui, ficava falando com os amigos meus. E eu lembro que lá fui levar pra frente tudo. Não cheguei a fazer isso na época. Mas eu lembro que uma vez, quando eu tava aqui em Brasília, sei lá quantos anos, acho que 13, 14,
Aí aquilo lá ficou ecoando na minha cabeça, né? E eu lembro que eu fui lá, 14 anos, me masturbei, não tinha nem pinta pra fazer isso. E aí eu fui lá, me masturbei e... Beleza, aí começou o vício, né? É aquele negócio que todo homem sente, aquele prazer extremo e tudo. Conforme a vida foi passando, eu fui estudando, minha mãe sempre foi muito direta comigo, sempre falou muito sobre... Aí, minha mãe sempre me ensinou tudo, né? Inclusive minha mãe sempre me ensinou a não beber, não usar drogas. E acho que é por isso que até hoje eu nunca toquei um gole de álcool na minha boca. Não é por acaso, foi aprendizado, foi minha mãe, tá sempre colada comigo. E não só nunca toquei, e não pretendo tocar um gole de álcool na minha boca, porque eu não tenho curiosidade para saber o que é isso. Eu acho que a curiosidade é justamente o que mata o homem, né? A curiosidade. É justamente isso que eu não deixo me consumir na questão do álcool. E aí minha mãe foi falando tudo e eu fui aprendendo que aquilo não era uma coisa que não fazia bem pra você, não fazia bem para o teu cérebro, para tuas respostas neuronais, para tudo da tua vida. Até porque conforme você vai ficando mais velho, você vai vendo que aquilo não tem sentido algum. Porém, sempre o vício te acompanha. E é por isso que eu vim aqui falar, né? Porque esse vício é uma coisa que eu acredito que... Eu não pesquisei, não vi nada, mas estou falando com relação a mim e com pessoas que eu já conheci, que eu já conversei e tudo. Porque o ato de se masturbar acaba sendo um vício que a gente sempre pensa assim, não, quando eu tiver casado, eu não vou me masturbar. Não, quando eu estiver namorando, eu não vou fazer isso. Não, se meu namoro um dia eu namorar uma pessoa que eu goste mesmo, realmente, aí sim eu vou parar. Já que ela me chateia, eu vou fazer isso pelas costas e tudo. Mas assim, a primeira coisa que, vendo vídeos de pastores e tudo, a primeira coisa que eu aprendi sobre a masturbação, e uma coisa que te faz pensar é, se a masturbação não fosse errada, não fosse uma coisa de te causar vergonha, você nunca faria isso escondido, longe dos teus pais, fora de casa, ou trancado no banheiro, as 7 chaves, trancado, dá 2 voltas na tranca. Se fosse uma coisa que não te causasse vergonha, não fosse uma coisa que você jamais queria que outra pessoa visse, você nunca faria isso na frente dos outros. Então, você se esconder é a melhor forma de você pensar. Isso que eu faço é uma coisa que... Por que eu estou escondendo? Porque te causa vergonha. Por que se alguém falar você masturba, você fala, não, você não faz mais não. Isso aí é pra gente mongolóide, isso aí é pra gente virgem, isso é pra quem não tem mulher. Por que tu fala isso? Justamente porque tu não tem coragem de assumir. E a falta de coragem é justamente o que te faz continuar fazendo aquilo. Então, o que eu... Lendo muitos livros, não que fala... É por isso que eu acho que ler livro ajuda muito, né? Não fala exatamente sobre a masturbação, só que fala sobre vícios, fala sobre falta de controle. E aí, eu não vi exatamente falando exatamente isso, mas eu fui construindo, né? Conhecimentos e caminhos de a gente tentar melhorar. Uma das coisas que eu acho que eu sempre acompanho, porque assim... Quando você vê na internet, hoje a internet está frenética, né? Só tem vídeo de mulher, de tudo que leva a fins sexuais, não só isso, né? Mas muitas vezes você é apresentado a isso, seja que alguém te mande, ou que você vê por conta própria, ou porque aparece do nada. Uma coisa que eu sempre acho quer dizer, que a partir, sei lá, de quando eu comecei a pensar nisso, que me ajuda muito, é você anotar sobre aquilo. Vou dar um exemplo, né? Eu peguei uma folha e anotei justamente sobre esse tema. Isso é porque assim, eu comecei a anotar, eu estava decorando todas as capitais do Brasil, do mundo, que estavam nesse desafio. Aí, o robô ligou aqui. Peraí que o robô aqui ligou. Toda vez esse robô fica ligando do nada. Limpeza em pausa. Peraí. Continuando a voltar à base para carregar. Fazer anotações sobre aquilo, né? Porque eu tava anotando as países capitais, eu falei, por que eu não faço uma anotação sobre tudo de errado, ou tudo que me faz ir contra a masturbação, me faz não fazer aquilo. E eu deixo anotado, nem era pra fazer vídeo, mas como eu acho legal, eu tô fazendo vídeo. Peraí, minha mãe tá me ligando. Tá, aqui. Fiz aqui a lista aqui, só que a primeira aqui é mais uma questão religiosa cristã e quem acredita em Jesus Cristo, assim como eu, né? É um pecado. A masturbação é uma desordem moral, ou seja, é uma coisa que vai contra a moralidade, que é os princípios cristãos, né? Não é uma coisa moral, é uma coisa que você faria abertamente, faria para outras pessoas. Outra, a identidade nasce na relação com o outro, ou seja, não é numa relação sozinha, você
se auto-erotizando que você vai construir uma relação, seja uma identidade individual ou uma identidade com outra pessoa, identidade casual, de namoro. Boa tarde. E outra, essa aqui também é mais cristã, mas eu acho que é muito bonito e faz refletir, que é: Jesus não agiria assim diante de tensões da vida e problemas. Por quê? Porque a maioria das vezes que a gente se masturba é porque tá com problema e você quer se amenizar, você quer descontar em alguma coisa. Isso eu falo por experiência própria. Quando eu me masturbava era exatamente isso. Tipo, pô, tava indo mal no treino no futebol. Chegar em casa, vou me masturbar. Pô, sei lá. Na escola não, porque na escola era tranquilo. Mas alguma coisa assim, não tá dando certo tal coisa. Vou fazer isso pra descontar. Eu acho que, tenho certeza que é o que acompanha muitas pessoas, é descontar problemas na masturbação. Tá chovendo, peraí. A outra: devo me interessar pelo outro, para que assim me livre do autoerotismo, atingindo assim a afetividade madura. Como que você vai ter uma maturidade, um amor sincero, uma troca verdadeira no seu relacionamento, se a primeira coisa que você faz é, quando você está insatisfeito com alguma coisa, é você se masturbar por trás da pessoa que você disse que você fala que ama, ou que você faria de tudo por aquela pessoa? Ou seja, aquela pessoa não te satisfaz e você não consegue se segurar diante de ter que esperar um tempo, ou a pessoa não querer fazer sexo um dia. Ou seja, você não consegue esperar por aquela pessoa, você não faz isso por ela. Isso é um sinal de que talvez você não ame tanto a pessoa, né? Eu acredito. Eu penso assim. Tá molhando tudo. Outro: o sexo, isso aqui é uma passagem religiosa, né? Cristã. O sexo, em vez de ser usufruído egoisticamente, deve apenas ser compartilhado exclusivamente dentro de um relacionamento matrimonial. Isso não tem muito o que eu falar, porque já é um consenso e é importante você saber disso, né? Outra: o plano divino é de que o homem não esteja só e que se realize sexualmente no casamento. Isso aqui eu acho importante, porque muitas vezes você se masturbando ou você se auto-erotizando, seja com imagens, seja com pensamentos imorais ou pensamentos subversivos com relação a outras pessoas, isso acaba te induzindo a querer viver daquela forma, né? Ficar satisfeito. Não precisa ter alguém pra você sentir prazer. É só tu abrir a internet, é só tu ver alguém, ficar vendo fotos que passa por aquele momento tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, que depois você fica mal. Depois você se cobre, depois você se pergunta por que você é fraco, por que você não consegue arrumar pessoas. E tudo tá incluso na mesma coisa, né? Você se padroniza e você se satisfaz de uma maneira artificial, né? Então isso aí é legal, você parar pra pensar. Você se erotizando na internet ou você se masturbando em casa, muitas vezes te tira a vontade de ir atrás de alguém. Porque você tá se fazendo desejos. Não que o relacionamento seja de desejos sexuais, mas claramente é um dos desejos que está incluso no relacionamento. Então você já inibe um daqueles desejos sozinho em casa, e aí você está se mutilando sozinho, né? Você está supostamente se satisfazendo sozinho. E a outra: essa aqui é que eu já falei: não existe postergar a masturbação para um momento de vida ideal. Mas, quer dizer, não existe você postergar parar de se masturbar em um momento da vida, né? Não existe isso. Você não vai conseguir. Isso é só uma nuvem de fumaça para você se esconder ali no seu vício. De certeza que você não vai conseguir. De certeza, porque eu já pensei assim também. E a outra: essa aqui eu acho que é a mais top. Toda vez que me bate vontade de ver fotos, ver vídeos, ver, sei lá, procurar mulher pra eu me erotizar, eu penso, essa frase sempre vem na minha cabeça: a vontade sempre vem, sempre vai vir. Porém, a vontade é passageira. Ela pode durar 5 minutos, pode estar no clímax, não, eu preciso me masturbar, eu preciso ir no banheiro. A vontade sempre vai vir, sempre. Porém, ela também vai passar. E não dura muito. Só que como você tá ansioso, tudo parece que dura muito. Então isso é bem legal. E não, foi a última coisa que eu anotei, né? Pra sempre me lembrar, porque
assim como todo mundo, também sou ser humano, a vontade de masturbar sempre vem, só que o diferente é que eu tento me conscientizar do que aquilo significa pra mim e o que eu posso evoluir a partir disso. Então, acho que é isso aí. Tamo junto, fica com Deus e Deus abençoe aí, fechou? Tamo junto. Cheguei aqui no mercado, tô indo pra casa da minha tia ali almoçar. E aí, é isso. Vou comprar aqui uma Coca 600. Nem Coca eu bebo, mas acho que todo mundo bebe, né?